Oi! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês vários hábitos que vocês podem criar no seu dia a dia que vai fazer com que você aprenda inglês em menos de um ano. Então fica no vídeo que vocês vão entender o que eu tô falando. Bora agora, mundo afora. Um hábito super saudável que você pode colocar no seu dia a dia, e o primeiro, que é muito simples e é de graça, e você tem acesso muito fácil com isso, é ouvir podcast. Então, se você estiver no seu transporte público, se você estiver em casa, se você trabalha de casa, ou se você trabalhar no escritório com fone de ouvido, qualquer horário que você tiver livre, que você pode utilizar para ficar ouvindo em inglês, isso vai te ajudar. Por que o podcast, ou qualquer vídeo, qualquer música que você estiver ouvindo em inglês pode te ajudar? Ele faz com que você pense em inglês, que você ouça as palavras, que você se acostume com a pronúncia, que você se acostume com a forma que a pessoa fala, com as gírias. E então você já vai estar preparando o seu cérebro para entender a palavra, as palavras, as frases, as sentenças. E isso te ajuda a construir confiança e preparar. É como se você estivesse fazendo uma plantação e você está colocando algumas sementes ali. E aí essas sementes, elas vão ganhando corpo, vão ganhando estrutura, até que no final elas começam a dar frutos. Então funciona mais ou menos dessa forma. Então se você adquirir este hábito, que é bem simples, mas que me ajudou muito, isso foi uma experiência que eu tinha no dia a dia, de ficar ouvindo, bombardeando minha mente em inglês, isso daí é uma coisa poderosa que você pode utilizar no seu dia a dia e que pode te ajudar a construir uma base no inglês. A segunda forma é se você gosta de assistir série, se você gosta de assistir filme, se você gosta de assistir vídeos no YouTube, quando você assiste com legendas em inglês, isso te ajuda também a visualizar o inglês. Ou seja, você consegue ver a expressão da pessoa, você consegue entender a pronúncia, você consegue ouvir o som e ao mesmo tempo você visualiza. Então, esse hábito, que é o segundo hábito interessante, que se no final do dia você quer sentar depois do seu trabalho, descansar um pouco, mas ao mesmo tempo aprender de forma divertida, é assistir séries em inglês, ou filmes, ou vídeos no YouTube. Isso vai te ajudar. Que isso também foi um outro hábito muito poderoso que eu adquiri quando eu estava tentando desenvolver a vontade de falar inglês, né? Eu não tinha nem nada, eu não aprendia nada. Então, isso foi uma das coisas que me ajudou muito e uma das formas que me ajudou a construir uma estrutura bem forte para falar o inglês. Um outro hábito super poderoso que pode te ajudar também a construir um vocabulário, uma gramática, uma confiança melhor, é de graça. Você só precisa fazer um download do aplicativo chamado Duolingo e começar a entender. Então você consegue utilizar a sua própria língua em português, traduzindo para a língua em inglês, e você começa a aprender palavras, começa a aprender sentenças, começa a aprender de uma forma divertida, como se fosse um joguinho. Então esse aplicativo ele é muito bom para caso você queira aprender palavras novas, construir um alicerce, construir um vocabulário, uma gramática, e entender palavras, porque quando você vai viajar, ou você vai para algum outro lugar, ou chega algum gringo no Brasil ou em Portugal e tá conversando e você ouve uma palavra específica, quando você ouve ele falar aquela palavra, você já consegue entender o contexto da frase. E se não entender, você já sabe que ele falou essa palavra. Então, você consegue entender vários caminhos possíveis daquela palavra que ele falou. E também, quando você for utilizar, por exemplo, se você for assistir um filme ou se você for assistir uma série, algo do YouTube, ou ouvir um podcast e você ouve essa palavra, você já vai saber o que eles estão falando, né? Então, se você adquirir esse hábito de praticar o Duolingo, e eles fazem isso de uma forma bem dinâmica, é bem divertido e bem competitivo, porque você começa a competir com outras pessoas, então isso te desafia a querer aprender. Então, eu acho muito legal isso, não somente para o inglês, mas para qualquer língua que você está desenvolvendo. Tudo isso que eu estou te falando faz muito sentido. E o Duolingo também é um outro hábito que você pode colocar 15 minutos, 10 minutos do seu dia, que se você colocar isso todos os dias no seu ano, no final do ano, você já vai ter um resultado interessante.
Isso aqui é a vista do Sameiro. Fica numa montanha bem no topo e você consegue ver Braga inteiro, como vocês viram no vídeo anterior. E aqui são algumas artes. Voltando pro vídeo, um outro ponto, um outro hábito que pode ser extraordinário e realmente pode mudar a sua vida não geralmente não tem custo, e às vezes você pode encontrar algumas outras opções que são interessantes, que tem um custo bem baixo, que pode te ajudar também a desenvolver a língua inglesa. Existe a forma de você conversar de forma online com pessoas de outra nacionalidade. Existem aplicativos, existem formas. E existem pessoas que também têm uma base de português, que pode te ajudar a construir palavras, gramáticas e conversar com ela numa videochamada, né? Que aí, isso daí é uma forma de você desenvolver a conversação. E a conversação, de todas as habilidades, de todos os skills que você está construindo no seu dia a dia, é a mais difícil. Porque não é só falar, você tem que construir, você tem que pensar na palavra, você tem que construir uma narrativa, e isso não é fácil. E para você fazer isso, você tem que ganhar confiança. E para ganhar confiança, a única forma é conversando, tá? Todos os hábitos anteriores que eu te falei, eles te dão as ferramentas, te dão a estrutura, mas o ser humano, ele só consegue desenvolver as coisas através da repetição, através da fala, através de sair da zona de conforto. E uma das formas que são mais em conta hoje em dia para você fazer isso é através de videochamada com pessoas internacionais. Não necessariamente uma pessoa que fala inglês, mas se você for falar com alguém da Itália, ou da França, ou da República Tcheca, a forma que você vai conversar com eles é inglês, porque inglês é a língua global, é a língua do mercado. Então, se você for viajar, você precisa aprender inglês. E eu estou desenvolvendo um projeto, e se você tiver interesse, me chama no WhatsApp, que o link vai estar aqui na descrição, junto com a minha esposa. Para quem não sabe, a minha esposa, ela é da República Tcheca, ela fala o português do Brasil, né? E ela também fala inglês fluente. E quem tiver interesse em desenvolver, a gente está selecionando algumas pessoas com esse projeto. E o custo ele é bem básico, tá? Exatamente para estimular vocês a aprenderem inglês. Claro que tem que ver a agenda, mas assim, a gente vai conversar com você. E se você tiver interesse, me chama no WhatsApp, que a gente pode desenvolver um projeto legal para você construir confiança na língua inglesa. A última, e não menos importante do que as outras, que eu vou compartilhar com vocês, ela é a mais completa. Então, se você tiver como fazer isso, se você tiver interesse em fazer isso, deste último hábito que eu vou compartilhar com você, isso vai mudar a sua vida. E é a forma mais rápida para você fazer. E este hábito é fazer um intercâmbio. Por que eu sou defensor do intercâmbio? Porque eu vivenciei isso. Em 2011, eu não vou mentir para vocês, eu tive medo, eu tive inseguranças, eu tive dúvidas se ia realmente mudar minha vida, mas eu optei por fazer isso. E hoje, em 2025, indo para 2026, olhando para trás, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque você fazer um intercâmbio te abre portas infinitas, não somente do aprendizado de inglês, mas de conexões com pessoas do mundo todo. O aprendizado da cultura, você aprende a sobreviver. A sobrevivência no outro país é diferente da sobrevivência do seu próprio país. Porque no seu próprio país você tem familiares, você tem pessoas, você tem pais, você tem primo, vô, vó, irmão. Quando você vai para outro país é só você, sabe? Então é uma experiência diferente e também de uma cultura diferente, de leis diferentes. Então você começa a sobreviver, você começa a se adaptar a uma cultura, você começa a ver países que as coisas funcionam um pouco melhor, outras não. Você começa a ver aonde você sentia falta do que tinha no Brasil. Então, quando você opta para fazer intercâmbio, não é somente aprender inglês, é muito mais do que isso. Então, se eu pudesse te dar um conselho, faz intercâmbio. Se você tem se você tem condição, vá e faz intercâmbio. Porque isso vai mudar a sua vida. E o seu inglês vai dar um boost assim, muito rápido se você for focado. Que foi o que aconteceu comigo. Eu, em menos de 6 meses, já estava fluente em inglês. Mas só que eu aproveitava cada segundo para
conversar com as pessoas, não somente na sala de aula, mas fora da sala de aula. Eu fui para lá sem inglês nenhum. Então, quando você vai fazer intercâmbio, você aprende gramática, vocabulário, você aprende o inglês de forma que você tem que falar inglês, porque você tem que pagar o seu transporte. Se tiver algum problema com o seu Wi-Fi, se tiver algum problema de saúde, você tem que se comunicar e achar formas de se comunicar. Então, quando você vai fazer um intercâmbio, você vai aprender o inglês muito mais rápido, porque você vai estar ouvindo no seu dia a dia, no cotidiano. Se você for pegar um ônibus, se você for pegar um trem, as mensagens que as pessoas vão falar para você vai ser em inglês. Os sinais que você vê são todos em inglês. Então você vai estar sendo bombardeado o tempo todo da língua inglesa. E isso vai te fazer aprender de forma absurda, porque realmente muda a sua vida. E aqui nesse vídeo eu vou deixar para você, eu não quero ser uma pessoa que vai ficar empurrando para fazer venda e tudo mais. O que eu quero mesmo é abrir uma solução, um caminho, porque o meu objetivo de vida é ensinar as pessoas através da indústria da educação internacional o quanto que isso pode impactar a vida delas. E o primeiro passo que a pessoa dá é ir. Por mais que seja 1 semana, 2 semanas, você vai aprender muita coisa. É uma bagagem extraordinária que você vai carregar pelo resto da sua vida. E às vezes pode ser uma porta de entrada para uma construção de uma carreira, de uma conexão poderosa, de um casamento, de várias coisas que podem acontecer na sua vida. Então, se você tem vontade de fazer isso, se você realmente quer estudar no exterior, nesse vídeo isso pode mudar a sua vida. A gente está construindo um campus. A gente está construindo um campus lá em Manchester, no Reino Unido, que é a segunda maior cidade do Reino Unido. E lá nós estamos oferecendo para quem se matricular em novembro ou dezembro deste ano, seja para qualquer data do ano que vem, as datas iniciam toda segunda-feira. Então, se você escolher uma segunda-feira de março do ano que vem ou uma segunda-feira de abril do ano que vem, mas se matricular, que é de graça, agora em novembro ou dezembro deste ano, você já vai adquirir 60% de bolsa de estudo lá em Manchester, mesmo que seja para 1 semana apenas. Então, a gente está de braços abertos, porque nós estamos construindo um novo mercado, com novas nacionalidades, e estamos procurando pessoas que estão dispostas a querer aprender inglês. E nós temos um campus super moderno, tem até acessibilidade para pessoas com cadeira de roda, tem salão de jogos super moderno, que tem tênis de mesa, ping-pong, sinuca, que é um ambiente extraordinário. Foi um dos ambientes que eu mais aprendi inglês na minha vida, porque eu ficava brincando com os italianos, com os espanhóis, com os japoneses, jogando ping-pong, competindo, aprendendo vocabulário novo. Então eu passava o dia, depois que eu terminava as aulas, nesses lugares. Lá no nosso campus nós também temos, lá na King's Hall, nós temos um café dentro do próprio campus, no estilo Starbucks. Então você sai da sala de aula, se você tiver com sono, você vai lá, pega um cafezinho, aproveita para acessar o seu computador, porque nós temos um Wi-Fi super rápido no campus, e você tem acesso a tudo isso. Para quem está indo com família, fala assim, eu não consigo investir em mim, eu quero estudar inglês, mas eu tenho minha filha ou filho de 3 anos, 2 anos, 4 anos de idade. Isso não é mais problema, porque nós temos uma creche no campus e pessoas com licenças totalmente experientes para poder te ajudar a cuidar das crianças enquanto você foca no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E o campus fica localizado no coração de Manchester, ou seja, perto de tudo. Manchester é uma das cidades mais amplas e planas da Europa. Então você consegue se localizar, se locomover para vários destinos de forma fácil. E é muito mais barata comparado com Londres, por exemplo, que é a maior cidade do Reino Unido. Então é uma das grandes opções que você tem para poder desenvolver a língua inglesa. E dentro da nossa escola, mesmo que você já tenha o inglês, a gente também tem a opção para você estudar proficiências. Então, se você quer estudar IELTS, Cambridge, algum tipo de curso de inglês mais especializado, nós oferecemos também, como também oferecemos inglês para business. Então, se você tem grupos, se você quer fechar algum pacote de grupos, nós também te ajudamos com isso. Então é isso, gente.
Aqui vai ter o link da descrição, o nome do campus é Kings Hall. Eu vou colocar também o link para você observar o campus, que é super moderno. Se você tiver interesse, vai ter o link também na minha descrição aqui do meu WhatsApp. E aí a gente pode conversar, arranjar uma videochamada e te dar mais detalhes de como que funciona. Para ir para o Reino Unido é muito simples. Você pode ir no visto de turista, aplicar apenas para o ETA, que é o Electronic Travel Authorization, e ir. Estudar 2 semanas, 3 semanas, até 6 meses no visto de turista. E o visto custa apenas 16 libras. É o visto mais barato que existe para estudar inglês, tá? Existe também a opção de visto de estudante, que é de 6 a 11 meses, que aí já é um pouquinho mais burocrático, um pouquinho mais caro, mas não é tão caro como muitos vistos, como para a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá. É o mais barato de todos mesmo assim. E você pode estudar até 11 meses nesse visto, tá bem? Então, se você tiver dúvida, me avisa aqui que eu tiro todas as dúvidas para vocês, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.